Muito bem. Eu acredito que o restante do pessoal talvez não consiga entrar, talvez por causa do dia, por causa do horário, né? Até a Sandra já avisou que não consegue porque vai trabalhar. Então a gente vai fazer esse encontro aqui e a minha ideia, Érica, é justamente fazer encontros como esse para que a gente possa ir lapidando, né? Tirando as dúvidas que dentro dos vídeos a gente sabe que surge. Então, você teve a chance de assistir todos os vídeos do primeiro módulo? Eu acho que faltou só 3. É? Eu fiz um por dia, né? Isso. Você lembra quais foram os que faltaram? Não, não, né? Os últimos, quando é assim, né? Os últimos, os 3 últimos. Tá. O objetivo dessa live agora é a gente discutir um pouco melhor sobre o que é que a gente pode fazer para a gente se importar menos com a opinião das outras pessoas, né? Porque assim, quando você decidiu começar esse curso, qual era o seu objetivo? O seu próprio objetivo individual? Seu microfone está desligado. Tá por aí ainda? Acho que foi. Foi aprender mesmo a lidar com as situações do dia a dia, né? Coisas que eu não fui aprendendo, por exemplo, falar não, essas coisas, assim, sempre fui muito limitada, né? É interessante porque a gente é mais ensinado mesmo a se deixar de lado, pelo menos na maioria das vezes, né? A gente é ensinado a se deixar de lado, sendo que o outro é muito importante, sempre mais importante às vezes até do que a gente. E aí a gente cresce e vê que o mundo ele não é assim tão bonito como se preza, né? A gente sempre se preocupa com os outros, mas não tem ninguém para se preocupar com a gente, né? Então, a gente acaba muitas vezes se limitando, a gente acredita que a gente tem que se doar, e aí como é que faz? Como é que faz quando a gente convive com pessoas que acabam se aproveitando da gente? Porque tem pessoas boas do nosso lado, mas tem gente ruim também. Tem gente aproveitadora, né? A gente sabe como é que funciona. Então, o que a gente vai precisar fazer quando a gente vai crescendo, né? A gente vai virando adulto, a gente vai se tornando adulto de verdade. A gente vai precisar conseguir entender quais são os aprendizados que a gente teve durante toda a nossa vida, que são positivos e que a gente pode manter, e quais são aqueles que a gente tem que mudar. E essa questão do se preocupar com o outro é muito melindrosa, sabe? A gente vê por aí, porque assim, o discurso que existe de maneira gratuita, né, lá fora, se você for observar a maneira como eu falo hoje nos stories com a maneira que eu vou conversar com você agora aqui dentro dessa live, ela é bem diferente. Porque o que acontece é o seguinte, as coisas são muito mais complexas do que realmente a gente transmite ser. Existe uma facilidade no sentido assim, olha, você não precisa ficar fazendo tempestade em copo d'água. Você tem o direito de escolher o que você quiser. Mas a gente sabe que por trás dessa simplicidade existe todo não é simplesmente chegar e meter o pé no pau da barraca e dane-se todo mundo, né? Não é assim que funciona. Existe uma preocupação que a gente tem com as pessoas que são importantes para nós. O problema é que quando a gente aprende... né? Você acaba se preocupando muito com o que elas pensam, né? Eu tenho muito isso, Italis. Nossa, suas lives têm me ajudado a despertar umas coisas assim que eu não tinha pensado, sabe? Eu não aprendi a viver desse modo, né? Eu sempre me importei muito com o que as outras pessoas falam. Nossa, demais.
Demais, demais. E isso acaba bloqueando a gente, né? Travando a gente, né? Porque a gente não vive o que a gente é, o que a gente quer. A gente vive o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa pensa da gente, né? Sim. Porque a gente aprende, a gente acredita, né, que a opinião dela sobre nós é a verdade. E a gente quer que essa pessoa goste da gente, a gente quer que ela nos aprove, que ela esteja ali presente, dizendo, nossa, que bonito, nossa, como você é inteligente. E a gente acredita que é só dessa forma que nós somos vistos, aceitos por essa pessoa, né? E se de alguma maneira a gente desaprovar, né, desconstruir essa imagem de perfeição que a gente acredita que tem que ter na cabeça delas, a gente acaba perdendo esse posto e, por consequência, sendo deixado de lado. Então, assim, tem pessoas na nossa vida que a gente tem que se preocupar com a opinião delas e tem pessoas que não. Tem pessoas que a gente realmente tem que carregar e andar, né? Agora, o grande problema aqui é a gente conseguir definir quem são essas pessoas que merecem a nossa atenção e até que ponto também, né? Porque tem isso, ó. Quem são as pessoas e até que ponto é saudável. Então, assim, eu vou me preocupar com as pessoas mais importantes. Só que eu ainda, diante disso, vou precisar estabelecer o limite. Eu vou precisar dizer até onde elas podem ir na opinião que elas vão dar na minha vida. Claro que eu não posso controlar o que você fala de mim. Mas eu posso controlar, sim, a relevância que eu dou ao seu argumento. E aí a grande questão, como você deve ter visto no vídeo que eu falei sobre egoísmo, né? As pessoas, elas deturparam o que significa ser egoísta. Então hoje, se você tem uma opinião firme sobre si, sobre o que você aceita ou não das outras pessoas, você é egoísta, você é chato, você é frio, você é qualquer coisa, menos você mesmo, menos uma pessoa que é livre para poder estabelecer esses limites na sua vida. Então, a gente fica com medo, né? E aí, na hora que aparece esse medo, você sai de cena. Aí você pensa assim, pô, o que será, né, que eu vou fazer, cara? Como que eu vou fazer para dizer não para essa pessoa sem ela se chatear? A gente quer essas duas coisas, dizer não e o outro gostar ainda. Só que isso não acontece. Imagina que você tem vontade de fazer alguma coisa e para isso você precisa do favor de alguém. Imagina que você tem que fazer essa coisa e você precisa do favor de alguém. Aí você vai pedir para ela. O que você espera que ela diga? Sim, né? Exatamente. Você espera que ela diga sim. Exatamente. Você espera que ela diga sim, até porque isso vai te ajudar. Vai ser um benefício para você. Mas aí a pessoa diz não. Você vai ficar feliz porque ela disse não? A gente baqueia, né? Daquele baque. Você fala... O máximo que você pode fazer é fazer de conta que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque você queria que ela dissesse sim. Você precisava daquilo. Só que ela disse não. E independente... Do que vai valer a justificativa dela? Para te ajudar no argumento de você com você mesma do porquê que ela disse não. Aí você vai pegar aquilo que ela diz, vamos supor, Érica, eu não posso te ajudar porque eu estou muito sobrecarregado hoje e eu não vou ter tempo. E aí o que você vai fazer com esse meu argumento? Você vai pegar ele e vai falar assim, bom, não é por mim, né? Não é porque eu sou eu que ele está dizendo não. Não é porque outra pessoa se pedisse, outra pessoa ele faria. Não, é porque ele não tem tempo. Então isso te ajuda a argumentar o porquê e, dependendo da sua estrutura interna, fazer com que você se sinta menos inferior, menos abandonada, menos rejeitada.
Agora, não minimiza o desconforto do não. Não minimiza a sensação de que agora você não vai ter mais a minha ajuda e vai ter que correr atrás ou de outra pessoa ou de fazer aquilo sozinha. Então, a gente não consegue as duas coisas. A gente não consegue dizer não e deixar o outro feliz ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer isso. Então... Mas é normal baquear, né, Ítales? Então, assim, porque todo mundo espera um sim, né? Uhum. Só que a pessoa também tem que ver que tem seus limites, né? Exatamente. Exatamente. É normal a pessoa receber esse impacto do não. Normal. É até esperado, na verdade. Entende? Você tem que esperar que a pessoa não goste daquilo. Porque se ela falar assim, nossa, que ótimo que você me negou isso, eu fico muito feliz. Por que a pessoa ia falar isso? Não passa nenhuma explicação na minha cabeça, a não ser que ela não quisesse a sua ajuda, só queria que você dissesse não. Tipo, deixa eu ver se a Erika tá top mesmo, se ela tá conseguindo negar agora. Eu nem preciso disso, eu vou só testar, entende? Exatamente. Só se fosse assim. Só se fosse assim, porque se eu preciso de você para alguma coisa, eu vou pedir com a intenção e a expectativa do sim. Na hora que você me disser não, dane-se o motivo, eu vou ficar chateado. Entende? E aí é a grande questão aqui. Quando você entende isso, quando você se coloca no lugar da pessoa que recebe o não, e você até compreende muitas vezes, entende? Ela não fez porque não teve tempo. Não fez porque não quis. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Que loucura. Pode parecer contraditório. É mais fácil você dizer que não porque não pode do que não porque não quer, certo? É como um pai. Imagina que tem uma família, um pai, e o filho dele vem e fala, pai, me compra uma bola de futebol, e esse pai não tem dinheiro. É mais fácil para ele, por mais ruim que seja, ver o filho pedindo, ele não ter para dar, é mais fácil ele dizer não posso comprar, assim que eu puder eu compro, do que ele ter o dinheiro e falar assim, não, eu não quero comprar essa bola para você. É muito mais fácil, muito mais fácil. Então, quando a gente vai receber esse não, quando a pessoa fala assim, Ítales, eu não posso, cara. É muito mais fácil você receber do que, não, cara, não quero fazer isso para você. Entendeu? Só que... Parece que tem algo por trás, né? Justo, exatamente. Parece que a questão é pessoal mesmo. Né? Isso. Então, o que acontece? Existe um gradiente, né? E quanto mais confiante você se torna, quanto mais você percebe que, cara, você é completamente dona da sua vida e não importa o que os outros pensem, você tem o direito de querer ou não querer qualquer coisa, inclusive fazer o favor para ela ou não, né? É muito importante e até interessante, eu lembrei de uma frase agora que tem um produtor de conteúdo que é o Seiichi Arata, eu recomendo muito as aulas dele, fiz 2 cursos dele, de produtividade, Seiichi Arata, ele é um japonês, bem interessante. Ele tem, eu não sei, eu sei que ele tem um canal no YouTube. Ele tem canal. Ele tem um canal no YouTube. Num dos cursos dele, aliás, agora eu já assisti tanto vídeo dele que eu já não sei se era nos vídeos do YouTube ou no curso que eu comprei. Ele falava assim, tem muita gente que transforma, que vem na urgência te pedir alguma coisa e ela esquece que a urgência dela não é a sua urgência. Entendeu? Então, assim, ele fala... Você viu só? O que é interessante aqui? Que eu quero tornar esse ambiente que a gente vai ter a partir de agora, fechado aqui, algo muito, muito, muito mais profundo e valioso do que a gente vai fazer lá fora. Vou continuar fazendo as lives abertas,
Só que para a gente discutir em mais profundidade, vamos trazer aqui. E o que eu achei interessante dessa frase e por que eu estou trazendo ela agora? Porque Oi, Ítalo, desculpa que travou aqui na hora que você falou. Travou. É que tinha uma ligação, aí acabou cortando tudo aqui o áudio. Desculpa, você pode repetir? Qual parte travou para você? Acho que a gente estava falando desse rapaz do áudio, dos vídeos no YouTube, do Seixas. Então, qual é a frase? Eu vou tentar ler. Sim, se eu não me engano, né? Esse é algo no sentido assim: a sua incompetência não é a minha urgência. Entende? Então, assim, se você deixou para a última hora, não sou eu que vou te salvar. Isso não me compete, não tem nada a ver comigo. Então, olha só o que ele faz. Ele faz o seguinte: a pessoa manda lá um e-mail para ele, fala: Seite, por favor, cara, eu tenho que terminar meu TCC, eu tenho que entregar amanhã, você não me indica 3 livros para poder eu falar sobre produtividade? Ele faz o seguinte: mesmo que ele tenha tempo, ele abre o e-mail, lê, responde e programa para mandar 3 dias depois. Faz todo sentido com a frase dele, né? Exatamente. E por quê? E por que isso é muito, muito interessante aqui? Porque assim, geralmente quando a pessoa chega com um pedido, a gente quase que instantaneamente, a gente se funde a ela naquele desejo, né, naquela urgência, e a gente deixa tudo que a gente tem para fazer de lado para fazer aquilo que a pessoa está pedindo. E aí, você deixa as suas coisas de lado para atender o pedido, a urgência daquela pessoa que está dizendo que só vai conseguir fazer se você ajudar. Mas, se você parar para pensar, são raras as vezes que é uma emergência, né? Eu não estou falando de emergência, eu não estou falando da pessoa que, vamos supor, o André chega e fala, ele liga para você e fala: Érica, aconteceu um acidente, bati o carro, estou precisando de ajuda, é agora, entendeu? Não é assim. E essa situação é uma exceção, não é? Eu estou falando daquelas situações onde a pessoa vem, onde ela poderia ter feito sozinha, se ela tivesse feito antes. Onde ela poderia ter feito sozinha, ou até poderia ter solicitado a sua ajuda, mas não para agora. Entende? Falou: Érica, estou desenvolvendo um projeto aí, vou colocar aqui, vou divulgar melhor o curso, e para divulgar melhor o curso, eu vou precisar de alguns depoimentos. Tudo bem se você fizer um depoimento e mandar para mim depois? Você vai dizer sim ou não, beleza. Mas pelo menos eu não te coloco na pressão que tipo tem que ser agora. E aí, além de você pedir um favor para a pessoa, você determina quando ela tem que fazer. Entendeu? E é isso que é um desrespeito. Esse que é o grande problema. E é isso que ele trabalha nessa ideia. Esse é um desrespeito da outra pessoa. Ela acreditar que você tem obrigação de pagar o preço do erro dela. E você não tem a obrigação de pagar o preço pelo erro que foi ela que cometeu. Ela que deixou para depois. Ela que não fez o serviço. Não é sua responsabilidade tirar ela desse poço em que ela se meteu. Agora, por que às vezes a gente aceita essa tarefa? Porque alguns critérios a gente busca. Primeiro, a gente busca ser visto por essa pessoa como alguém especial. A gente busca não perder o posto de especial que a gente acha que tem. Ou que muitas vezes ele foi nos dado mesmo, né? Então, quer ver um posto que é nos dado, que a gente às vezes, a gente ocupa, mas a gente não percebe que está ocupando, e quando é solicitado a gente não percebe, conscientemente a gente não tem muito a ideia de que a gente tem medo de perder. Alguém chegar com o seguinte discurso para você, falar: Érica, é o seguinte, você sempre foi minha amiga e sempre me ajudou quando eu precisei. Esse discurso, exatamente, ele te coloca no lugar. Nesse momento, você vai entender o quê? Opa, eu tenho um lugar especial na vida dessa pessoa.
Eu não tô afim de perder isso. E aí ela vem assim, então, já que você sempre foi assim, eu tô precisando de uma ajuda de novo. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai ficar naquela. Se você não quiser ou não puder, você vai falar, cara, como é que eu saio dessa situação sem perder esse posto da pessoa que sempre ajuda, que sempre tá ali? Entendeu? Então, o medo de perder a posição te prende. Né? Então, o que é interessante aqui? É verdade. Eu lembro que você falou isso numa live, né, Ítalo? Exatamente. Você falou isso numa live, né? E você sabe que eu estava fazendo terapia com a psicóloga, e aí, né, eu estava começando, eu vi que o quanto era importante e tal. E aí ela falou que eu tive um avanço muito grande. Ela falou, nossa, Érica, você teve um avanço assim muito rápido, né? Mas tudo me ajudou com as suas lives, acredita? Ajudou muito mais do que a terapia pessoalmente ali com ela, acredita? Porque deu aquele estralo na minha mente, eu nunca parei para pensar nisso. Na minha família sempre foi as pessoas muito assim, como que eu posso dizer? Preciso de você agora, já. E eu, tipo, acelerava para acudir, entendeu? Às vezes eu não podia, mas eu falava, não, eu preciso ir. Aí eu largava tudo, minhas coisas, para acudir, sabe? E aí eu ficava, tipo, parecia que eu estava carregando o mundo nas costas. Sim. Né? Aí eu comecei a fazer a terapia e a psicóloga falou que eu tive um avanço muito grande. E foi graças a essa mensagem que você falou no dia da sua live. Que a sua emergência não é a minha, né? Exato. Exatamente. E eu deixei até gravada eu escrevi essa frase, e aí sempre que eu tô passando por esse, tipo, alguém pede um favor, mas eu não posso ir na hora, eu leio a frase e falo, não, a emergência dela não é a minha. Agora eu vou ajudar, mas agora não. Agora eu não posso parar minhas coisas. E foi muito bom para mim esse conteúdo, nesse dia da live também que você falou. Aí você falou agora, eu lembrei, falei, caramba, é verdade, isso daí é verdade. Exatamente. E aí, o que acaba acontecendo muitas vezes? Que as pessoas acabam se confundindo muito. Porque assim, na hora que eu falo que a sua emergência não é a minha, a chance disso ser visto como egoísmo é muito grande. Dependendo da maneira como você foi criada, se você foi ensinada a acreditar que você tinha que ajudar outra pessoa, senão você era uma egoísta, você vai acabar trazendo isso. Então você faz, né? E você acaba percebendo que você está lutando contra si mesmo. Você percebe, você sente, você pensa assim, cara, mas será que eu estou certo em fazer isso? Então, é por isso mesmo que eu até já trabalhei muito isso no primeiro módulo, sobre o que as pessoas podem pensar de você, e tá tudo bem elas pensarem isso. Só que por que isso acontece hoje? Porque quando todas as teorias que nós temos hoje sobre nós, todos os conceitos que nós temos sobre nós, eles foram criados em algum momento. Tanto que eu vou até falar um pouco melhor sobre o autoconceito no próximo módulo agora sobre autoestima, que vai liberar segunda-feira. Então, mas eu já vou conversar sobre isso aqui contigo. Todos os conceitos que nós temos sobre nós, né, os nossos autoconceitos, quem nós acreditamos que somos, como nós vemos o mundo, a vida, nós mesmos, a nossa relação com os outros, isso foi criado, isso foi nos dado. Então, quando a gente é pequena, a pessoa ela simplesmente vem e nos diz quem somos, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, como a gente tem que agir no mundo. E aí, com o passar do tempo, a gente passa a acreditar que nós somos assim, de repente, porque a gente percebeu que é assim. Eu sou isso, mas Ítalo, como é que eu faço para mudar sem perder a minha essência? Fala, mas qual que é a sua essência? Quem que você acha que você é? Entende? Você é aquilo que você acredita que é. Sempre, na hora que você muda a crença, você muda quem você é e é normal. A diferença é que agora você tem consciência disso. Nós somos seres em transformação. Nós mudamos o nosso conceito sobre nós, por isso nós mudamos. Claro que tem aspectos em nós que talvez nunca mudem. Nunca mudem. Existem aspectos genéticos nossos. Existem aspectos de temperamento que talvez nunca mude.
Só que não mudar o aspecto não significa eu não agir de maneira diferente. Porque à medida que eu vou crescendo, que eu vou aprendendo novas coisas, essa minha outra parte que muda, que evolui, que aprende coisas novas, ela tem condição de controlar essa que não muda. Entende? Ela tem condição de reagir, agir de maneira diferente. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a me preocupar mais com o que os outros pensam de mim, eu consigo, com o passar do tempo, de fato, aprender que essa preocupação, ela pode ser controlada. Eu posso fazer algumas perguntas depois que vão me ajudar a saber se eu estou ou não me preocupando demais ou agindo demais em função dessa preocupação. Então, assim, quando a gente está muito preocupado com o que os outros vão pensar, a gente se preocupa basicamente com 3 questões. Primeiro, a gente quer evitar o sofrimento que essa pessoa que a gente possa causar nessa pessoa, né? O sofrimento do não, então a gente quer evitar esse desconforto. Ou a gente quer evitar a sensação de egoísmo, né? Ou a gente quer evitar se afastar dessa pessoa. Então a gente acredita que essa pessoa ela vai nos deixar. Então eu não estou a fim de perder essa pessoa. Então existe algo meio parecido entre a primeira e a terceira, né? Eu não quero deixar você desconfortável, não quero que você me abandone, mas são aspectos diferentes. Na primeira opção, né? Na primeira vertente dessa dificuldade, eu só não quero que você sofra. Eu acredito que você não vai me abandonar, mas eu não quero que você sofra. Eu vejo você como indefesa, como carente. E aqui existe um problema, porque assim, no momento em que você diz sim para alguém, porque você considera que ela é fraca, esse é o problema. Você está vendo essa pessoa como fraca, por consequência você se vê como superior, você acha que você aguenta algo que ela não aguenta. Então, é disfuncional esse medo, né, de fazer o outro sofrer, porque é um desrespeito ao outro. Entendeu? Então, a melhor maneira de você resolver esse problema é você enxergar o outro com respeito. Então, no momento em que eu percebo que eu não quero dizer não para você, imagina que você veio pedir um favor para mim e o motivo de eu dizer sim para você é porque eu não quero que você sofra, eu não quero que você sinta dor ou fique triste por eu dizer não. O que é que vai resolver? O que é que vai resolver essa justificativa? Eu olhar para você com respeito. Então, ó, eu respeito, você não precisa dizer, né? Mas esse é o pensamento, né? Eu respeito você, Érica, eu respeito, entendo que você é capaz de lidar com isso, eu entendo que você vai conseguir entender o que eu estou dizendo, se eu posso, se eu não posso, entende? Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época, não vou citar o nome porque como essa aula vai ficar gravada, não sei como é que, né? Vamos lá. Então imagina assim, eu teve uma vez que eu pedi um favor para um amigo. Ele era bem mais velho, assim, bem mais velho. E aí ele falou, Ítales, cara, não posso fazer, cara. Não posso porque eu já estou trabalhando a semana inteira e esse dia aí, olha só que interessante. Nesse dia aí, nesse horário, é um dia que eu tiro para ficar de boa, cara. Para descansar, para relaxar, e eu não posso fazer. Ele me disse que não pode, mas na verdade ele estava me dizendo que não queria. Eu entendi exatamente. E outra, você viu a justificativa dele? Eu não posso porque esse é o horário que eu tenho para mim. Para eu descansar, para eu curtir, para eu fazer o que eu quiser. Então eu não vou usar esse horário para atender esse favor para você, mesmo ele sendo importante. Consegue entender? E eu agradeço o respeito que ele teve ao dizer isso, sabendo que eu ia compreender o lado dele. Pô, é o tempo dele. Não é ele que precisa disso. Eu é que preciso. Ele não tem responsabilidade.
Agora, por que eu... Você ficou mexido por isso, Ítales? Não, eu fiquei surpreso no bom sentido. Eu admirei ele pela postura, entende? Eu queria ter tido a coragem de fazer o que ele fez. Fala assim, caramba! Eu queria ter tido a coragem de fazer o que ele fez. Porque, na verdade, isso foi o maior sinal de respeito. É como eu disse, foi o maior sinal de respeito, claro, de confiança dele, né? Até porque ele já era bem mais velho, tipo, tinha uns 60 e poucos anos assim, então já viveu muito mais, ele já estava bem mais saturado assim, né? Tipo, provavelmente ele estava cagando e andando porque eu ia pensar, né? Mas assim, mas eu entendi como um sinal de respeito, sabe? Por que eu entendi? E por que eu entendi a justificativa dele? Porque eu não sou ignorante. Por que eu vou achar ruim com você? Imagina o seguinte, eu tenho um problema, Érica. Eu preciso resolver esse problema. Eu acredito que você me ajudaria muito se você dissesse sim em me ajudar. Mas por que eu iria culpar você por esse problema que eu tenho, por eu não conseguir resolver esse problema sozinho? Por que eu culparia você por isso? Eu não tenho por que culpar você por isso. Porque o problema não é seu. O problema não é seu. Você ajuda se quiser. Você não é sócia da minha empresa para eu responsabilizar você. Essa é a grande questão, porque as pessoas elas ficam divididas assim, pô, mas as pessoas não têm que se ajudar? Eu não tenho que ajudar minha mãe, meu pai, meu namorado? Tem não, você pode. E você vai dar preferência a ajudar eles do que outras pessoas que você não conhece. Você vai dar preferência a usar o seu tempo com eles. Mas você não tem que. Tem que não. Você ajuda se quiser. Claro, vamos lá, Érica, vamos nos aprofundar aqui. Para manter as relações, né, as nossas relações sociais, amorosas, muitas vezes nós vamos fazer coisas que a gente não está afim de fazer. A gente faz só porque a gente sabe que o outro precisa, só porque a gente sabe que isso vai tornar a vida do outro mais fácil. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Uma vez ou outra. Exato, mas uma vez ou outra, não é sempre. É uma vez ou outra. São exceções, é como eu disse, são emergências. Agora, se a pessoa se acostuma com isso e você ajuda ela a se acostumar com isso, de que em qualquer momento você vai deixar as suas coisas e vai atender o que ela precisa, o que você acha que vai acontecer? Ela vai acreditar que ela tem o direito de interferir na sua vida e no seu tempo o tempo todo. Aquilo para de ser uma ajuda e passa a ser uma obrigação. Nesse momento, você não está mais ajudando a pessoa, você está sendo obrigada, você tem a responsabilidade de fazer aquilo. Compreende? Então, é isso que muitas vezes fica confuso na cabeça das pessoas. Elas não conseguem, a gente não consegue, porque a gente não foi ensinado a isso, né? A separar isso. Eu tenho sim, se eu tenho um relacionamento mais próximo com você, uma certa obrigação, certo? Porque a gente tem um vínculo e é por isso que a gente se desenvolve, porque nós temos pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar. Só que eu não posso responsabilizar essa pessoa o tempo todo para estar fazendo o que eu tenho que fazer. Então, por que eu ficaria chateado por ele ter tido a coragem, que eu admirei muito mais isso do que o não, né? Do que eu fiquei chateado pelo não, porque é o tempo dele, é a vida dele. O que ele me ensinou com isso? Que eu também tenho esse direito. E dane-se você se você não entende, entendeu? Porque no momento em que eu falo assim, olha, Érica, hoje eu não posso, porque hoje eu sei lá, eu tô muito cansado e hoje eu tirei a tarde para ficar sentado no sofá vendo TV. O que eu tô falando para você indiretamente? Eu espero que você entenda. E eu acredito que você entenda. Tem duas coisas. Eu acredito que você entenda. Esse é o nível mais
mais social do negócio, né? Eu acredito que você vai entender, porque você é uma pessoa inteligente. E tem o nível onde a raiva é utilizada como defesa. É tipo assim, e eu não tô nem aí se você vai entender ou não. Entende? Ele fica ali, por baixo, para eu me defender caso você ache ruim. Entendeu? Eu espero de verdade, a minha postura inicial é aqui, olha, eu vou te explicar, é assim, assim, assim. Tudo bem? Certo? E essa é uma pergunta retórica, eu não quero saber da sua resposta. Tudo bem? Tudo. Né? É tipo, bom dia, né? Ninguém tá querendo saber o que o outro passou de verdade. E aí, como é que foi seu dia? Ah, foi bom, e o seu? Ah, o meu também. Mesmo os dois com a vida lascada. Ninguém fala. Porque é só uma questão social, entendeu? Ah, não, olha, eu não posso fazer isso, beleza? Beleza. Ponto. E eu espero e eu acredito de verdade que você vai entender. Esse respeito, ele vai fazer com que você, com o tempo, consiga resolver essa dificuldade de você temer o sofrimento do outro. Porque é assim, você respeita a outra pessoa, dá a oportunidade de, por meio dessa frustração, ela resolver o problema dela. É como uma criança. Se ela não aprender isso na vida, na infância, ela vai aprender por obrigação na vida adulta. Ah, eu não aprendi. Tem muita coisa que eu não aprendi. Nossa Senhora. Isso aí Mas assim, parece ser uma surpresa, né? Parece que você está começando a viver de novo, porque eu estou aprendendo tanta coisa aí, tanta coisa que tem me aliviado tanto. Nossa Senhora, muito, muito, muito mesmo. É porque a gente não aprende só coisa boa. Né? E até mesmo essas coisas que você está aprendendo hoje, hoje você tem condição de julgar isso. Só que o seu julgamento ele é comprometido por aquilo que você já sabe, por sua capacidade cognitiva até hoje na sua idade. Isso quer dizer o quê? Que com o passar do tempo, conforme você vai se tornando ainda mais inteligente, você vai se tornando ainda mais capaz de julgar os aprendizados que você teve. E talvez, hoje você está com quantos anos, Érica? 26. Talvez quando você chegue lá nos 30, você pense assim, pô, nem tudo que eu aprendi lá nos 26 estava certo. Hoje eu chego aqui nos 30 e percebo que com o passar do tempo, tal informação, ela não estava certa. Eu pensei, mas não era assim. E tá tudo bem, por quê? Porque o tempo foi passando, o conhecimento foi se acumulando, você foi se tornando mais inteligente e você conseguiu julgar aquele aprendizado que não estava tão bom assim. Só que o que acontece? A gente só percebe isso depois. E por a gente só perceber isso depois, não quer dizer que hoje, o que você sabe hoje, está errado. Não, o que você sabe hoje está certo para hoje, para o que você consegue fazer hoje. Vai estar certo ou errado lá na frente, quando você for capaz de avaliar isso com outras informações, com outras experiências. Assim é quando a gente é pequeno. Para aquele momento, para aquilo que aconteceu, todos os entendimentos que nós tivemos, foi o melhor. Foi o melhor, foi o que deu para fazer. Então, se você cresceu e acreditou lá atrás que você precisava estar disponível 100% para sua mãe, para sua família, 100%, que isso é família, tá tudo bem, você aprendeu isso lá atrás. Só que o tempo passou, você se tornou uma adulta e você começou a ter responsabilidades que quando você era criança você não tinha. Então você não tem mais o mesmo tempo que tinha antes. Não é mais só brincadeira, não é mais só estudar. Entende? Mesmo que muitas vezes a gente tire esse tempo, não é mais isso. A vida adulta ela traz outras responsabilidades, limita o nosso tempo, exige mais da nossa capacidade de organização e aí a gente vai ter que priorizar algumas coisas. E no momento em que você não se prioriza, você não faz o que tem que ser feito, né? Então a gente não aprende tudo que tem para aprender na infância, porque não dá tempo, porque a gente é limitado. Por exemplo, quando a gente vai conversar com uma pessoa bem idosa, que tem 80 e poucos anos, ele fala assim, ó, meu filho, um dia você vai saber do que eu estou falando. É verdade. Hoje a gente não sabe.
Hoje a gente não sabe. Se estiver no tempo dele, né? Exato. Que vai passar por tudo aquilo que ele já passou. Exatamente. Ô, Ítalo. Pode falar. Ítalo, e amor próprio, o seu amigo, né? De ter falado, tipo assim, ele pensou nele, né? Tipo, eu tô cansado, vou ter um tempo para mim. Que amor próprio, né? Exatamente. E muitas vezes a gente não escuta o nosso interior, o que a gente quer, né? O que nosso corpo precisa. Eu preciso descansar, eu preciso relaxar. Sim. Caramba. Exatamente. E é justamente isso que é importante. Essas três questões que a gente está conversando aqui, e especialmente essa primeira, do respeito, ajuda muito a esse tal do amor próprio, né? A gente colocar em prática aquilo que a gente acredita que é bom para nós. Porque eu preciso, como eu vivo em sociedade, eu preciso confiar que você sendo uma pessoa importante para mim, eu não querendo perder o seu contato, eu preciso confiar que você vai me entender. E aí, olha só que legal essa percepção aqui, Érica. Da mesma forma que eu coloco sobre você a responsabilidade de você ser uma pessoa que sempre me ajuda, né? Eu vou pedir ajuda para você. Ó, Érica, você é uma pessoa que está sempre disposta, sempre disponível quando eu preciso, você nunca me nega, né? Ou seja, eu coloco sobre você uma responsabilidade para que você me diga assim, uma carga. Eu também consigo colocar uma carga de respeito. Entendeu? Então, assim, você pode tanto... Isso agora já é estratégia verbal para poder você calar a pessoa, né? Imagina que você veio para mim pedindo ajuda e eu falo assim, olha, isso eu não falaria para qualquer pessoa, mas como é para você, eu vou ser bem sincero, porque eu sei que você vai me entender. Hoje eu não consigo, porque eu tô tão cansado que eu resolvi tirar esse tempo para mim. Sinceramente, se fosse para outra pessoa, eu ia inventar uma desculpa. Mas como é para você, eu vou ser sincero porque eu sei que você vai me entender. O que eu fiz com você agora? Eu coloquei sobre você a responsabilidade da compreensão. Não é? Então, assim, nesse momento, você não vai querer sair desse lugar. Você não vai querer sair do lugar de quem compreende. Não é? Então, assim, mas se eu bater boca com ele agora, eu não vou ser a pessoa compreensiva que ele acha que eu sou. Isso é uma forma de você verbalmente, estrategicamente colocar essa responsabilidade. Só que você não precisa dizer isso porque ele não precisou me dizer. Quando você tem essa sensação internalizada, essa crença, essa verdade internalizada de respeito ao que você vai entender, e eu espero de verdade, eu só estou falando isso para você porque você vai entender, eu não preciso nem falar, eu só te falo. O problema é que a gente cresceu acreditando que quando nós somos sinceros em relação ao nosso desejo, em não ajudar o outro, nós estamos sendo egoístas. Então essa é a primeira justificativa que vem na nossa cabeça. Eu não vou falar que eu não vou ajudar porque ela vai pensar que eu sou egoísta. Só que existem outras formas. E aí é que tá. Quando você acredita que o outro vai pensar que você o respeita, entende? Eu só estou trocando. Eu estou falando a mesma coisa. Érica, não vou fazer porque eu não quero. Na maioria das vezes, o que a gente é ensinado é que você vai me achar egoísta, ou eu posso desenvolver um pensamento muito mais saudável, que você vai entender porque eu respeito você. E por isso eu te falei a verdade. E eu sei que você vai conseguir lidar com isso. Entende? Então, como muda, né? A estratégia é diferente, né? Tipo, a pessoa parece que muda o foco, né? Muda o foco. Você continua agindo do mesmo jeito, só que sem culpa. É verdade. Não é? É verdade. E aí é justamente isso que eu gostaria que você entendesse, as pessoas que vão ver esse vídeo depois. Respeito. Quando você olha o outro com respeito. Entende? Eu estou falando com um ser humano adulto. E eu vou falar com você como se você fosse um adulto, inteligente, capaz de entender o que eu estou falando. Se você vai se chatear com isso, então você não é quem eu achava que você era. Essa é a sua atitude interna. Entende? Esse é o cagar e andar que todo mundo fala.
É o respeito. É assim, eu acredito que você vai me entender, mas se você não entender, cara, então simplesmente você não é a pessoa que eu achava que você era. Entende? Então, essa é a nossa primeira atitude necessária. O respeito por quem o outro é. Pela capacidade que o outro tem. Agora, claro, olha só que interessante. É muito importante a gente conhecer também as pessoas que estão ao nosso redor. Porque tem pessoas que é dramática. Tem gente que gosta de fazer um drama, né? Meu Deus do céu, você não me ajudou porque você não me ama mais, entendeu? É aquele negócio, né? Então, para essas pessoas, talvez seja interessante você usar aquele argumento que eu comentei no início. Tipo, você começar já colocando ela numa posição que ela gostaria de estar, entendeu? Numa posição de destaque. Então, olha, se fosse para outra pessoa, eu ia inventar uma desculpa nada a ver, mas como é para você, porque eu sei que você vai me entender, porque eu respeito você, eu sei que você é inteligente para entender o que eu vou falar agora, eu vou te falar a verdade. Eu não quero fazer, porque esse é um tempo que eu já dediquei para mim. Eu não posso fazer isso agora. Se você achar que eu posso te ajudar em outro momento, eu posso dar uma olhada, ver quando eu vou ter tempo para poder te ajudar com isso. Agora, não posso fazer. Mas olha só, eu só estou te falando isso porque eu respeito você. Se fosse para outra pessoa, que eu achava que ela não ia entender, que ela ia choramingar demais, eu ia inventar uma desculpa, nada a ver. Mas como é para você, eu vou falar a verdade. Entendeu? Você precisa de muito mais... Mas e quando a pessoa inventa, ô Italis? Como assim? Você acha errado? Por exemplo, não vai dar porque eu vou ter que estudar, eu vou ter que... E a pessoa não vai fazer nada disso, vai tirar um tempo para ela. Lógico que o certo é falar, né? Igual você falou aí, usar essa estratégia. Isso é estratégia, entende? É estratégia. Agora, qual a diferença da primeira, dessa opção que você deu, dessa questão que você deu, para a segunda? Na primeira, você vai sair culpada. Na primeira, você vai se sentir culpada, porque você vai sentir que você mentiu para ela. É verdade. Caramba, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Esse é o problema. Você até pode... Assim, é melhor do que fazer? É melhor. Imagina assim, existe uma escala, né? O fazer tudo para todo mundo, o inventar uma mentira para não fazer e você dizer a verdade. Com um jeitinho e você dizer a verdade simplesmente sem nem explicar. Entende? É o último nível aqui. Então, vamos dizer que quando a gente inventa essa mentirinha, é o primeiro passo, é aquele momento em que você entende que você não precisa fazer aquilo para a pessoa, mas você ainda não tem a habilidade necessária para poder, sabe, a segurança interna necessária para poder você se impor, né, para você ser verdadeira de fato, e aí você inventa aquela mentirinha. É uma evolução, mas como você já deve ter percebido, sobra o resquício da culpa por ter mentido, né? Você fica com aquela sensação de que você poderia ter feito e que você inventou uma desculpa só para não fazer, né? Então, é só por isso. Mas é melhor do que fazer, né? Mas agora que você sabe dessa outra forma, é muito melhor, muito melhor. Você coloca... Justamente, porque assim, você usa uma estratégia que funciona, tá? Você coloca a pessoa numa posição em que ela não quer sair. Ela não quer sair dessa posição. Você endeusifica ela, você coloca ela num pedestal e ela não vai querer sair. Entendeu? Então, assim, e o que acontece se a pessoa insistir? Érica, mas eu preciso muito falar, então. Eu já expliquei pra você. Eu sei que você vai entender. E boa, acabou. Corta. Entendeu? Então, assim, se ela bater boca, vamos dizer assim, não, mas não sei, jura, mas você vai me deixar na mão de novo. Aí você faz aquela cara de decepção, né? Tipo, pô, sincera, eu achei que você ia entender mesmo. Mas eu não posso, entendeu? Então, tipo assim, você responsabiliza a pessoa por não entender. Por quê? Sabe por quê? Porque é responsabilidade dela mesmo. Entende? É como eu. Por que cargas d'água eu iria ficar tão chateado por ele ter feito isso? Vamos lá, se coloca no meu lugar recebendo esse não e a explicação. Por que você ficaria tão chateado?
O problema não é meu. Não sou eu que tenho que resolver. Eu respeito a mim mesmo, a minha vida, o meu tempo. E de quebra eu ainda ensino você a fazer isso. Entendeu? Se você for inteligente o suficiente para aprender com a experiência, você vai. Se não, paciência. Você vai aprender mais para frente. Faz parte. É verdade. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar desenvolver aí é o respeito pelo outro. Isso é respeito, tá? É realmente... O conceito principal aqui é respeito. No momento em que eu respeito você, a sua capacidade de aprender. Talvez você não entenda agora, mas eu sei que você vai entender um dia. É como uma mãe com o filho. Não vai fazer, não vai sair, pronto, acabou. Pode chorar. Você não vai sair. Ah, mas isso não interessa. Você não entende agora, mas vai entender lá na frente. Quando você for capaz... Porque entenda o seguinte, Érica. E esse é um pensamento que pode ser confundido como superioridade, mas se for, tá tudo bem também. A gente, do mesmo jeito que nós estamos atrasados em relação ao que algumas pessoas sabem da vida... E etc. Oi, Ítalo, só um minutinho. Desculpa. Ah, é que eu tô aqui na casa do André, tô pedindo o carregador da mãe dele emprestado. Tá acabando a bateria. Ela vai me socorrer. O André tá lá na sala dormindo enquanto eu tô aqui. Não gosta de dormir? Aí, ele adora, né? Aí, desculpa, viu, Italis? É que vai acabar a bateria, tá 4%. Aí ela apareceu que me salva. Não, tranquilo. Já colocou? Não, vou pegar aqui com ela. Mas já pode falando que eu já vou carregando aqui, tá? Ah, beleza. Então, assim, é realmente a questão do respeito. Respeito. Então, o que a gente precisa entender? Que em relação a algumas pessoas, sobre saber da vida, a gente sabe menos e mais. De todas as pessoas, de todas. Sobre eu e você, eu tenho 30 anos, sou formado em psicologia, eu sei um pouco mais das coisas da vida do que você, por causa da minha experiência e por causa da minha profissão. Só que você, com a sua idade, por causa das suas experiências de vida, sabe mais coisas da vida do que eu em alguns aspectos. E é sempre assim, independente da idade. Mesmo aquele tiozinho lá de 80 anos, ele sabe muitas coisas da vida que eu não sei, mas eu sei muitas coisas da vida que ele não sabe, porque ele não teve a vida que eu levei. Ele não passou pelas dificuldades que eu passei. Então, Caminhos diferentes, né? exatamente, caminhos diferentes ensinam coisas diferentes. Agora, por que a gente tem que lembrar disso? Por que a gente tem que lembrar disso? Porque no momento em que eu falo não para você, eu vou te mostrar que eu sei de uma coisa que você ainda não sabe, que é falar não. Certo? Que eu sei me respeitar e você talvez ainda não saiba. Se você souber, você vai me entender melhor. Mas se você não souber, eu entendo que um dia você vai aprender isso. Eu aprendi e você ainda não aprendeu. Tá tudo bem. Assim como tem coisas que você sabe, que eu ainda não sei, que eu vou aprender. E tá tudo bem. Então, o respeito tem a ver com isso, que cada um está na própria jornada. Cada um está na própria jornada, que essa pessoa vai te entender ou não, dependendo do que ela já sabe, do que ela consegue. Entendeu? E faz parte. Assim funciona. Tá? A sensação... Agora, imagina, eu quero dizer sim para alguém porque eu quero evitar a culpa de ser egoísta. Então, o que acontece? Quando a gente começa nesse processo de autodesenvolvimento, a gente pode correr o risco de se sentir confuso em saber, mas como é que eu sei que, na verdade, eu estou sendo... Vai que eu estou sendo egoísta. Porque pode ser que eu esteja sendo egoísta e não seguro. Será se eu ficar em casa sentado vendo TV não é egoísmo enquanto a Érica está lá se lascando fazendo aquele negócio que ela poderia fazer de maneira muito mais fácil se eu estivesse lá ajudando? Quando eu tenho esse pensamento, o respeito vai ajudar bastante também. Primeiro porque
o respeito por si, porque é o seguinte, imagina o seguinte, Eric, imagina que você se esforça a semana inteira para fazer as suas coisas, para no final de semana, não é o ideal, né? Fazer tudo a semana para só no final de semana aproveitar, mas, olha lá, você fez todas as suas tarefas na semana para que no final de semana você pudesse ficar de boa na sua. Enquanto uma pessoa não fez isso, e por causa disso, no final de semana, vai ter que precisar da sua ajuda. Você respeitando, vai respeitar a si mesma, percebendo que você merece isso. E você merecer isso não quer dizer que o outro também não mereça. Mas para que ele mereça, ele vai precisar fazer a parte dele. Então, não é egoísmo. Sabe? Egoísmo é quando você quer tudo só para si mesma, quando você acredita que só você é a pessoa que merece e que os outros não merecem, mesmo fazendo o trabalho também. Então imagine que você está trabalhando com alguém, você está num trabalho com alguém, vocês dividem a tarefa, todo mundo faz a sua parte, mas na hora de receber os louros, a glória, você nem menciona as outras pessoas. Isso é ser egoísta. Entende? Porque você não reconhece o esforço da outra pessoa. Você não coloca ela no meio. Né? Então, é muito importante que a gente consiga agora entender e lapidar melhor isso. Porque o medo de ser egoísta faz com que você diga sim com mais frequência. Porque você tem medo o tempo todo de estar ocupando o lugar de alguém que é egoísta. E é mais fácil a gente ocupar esse lugar quando a gente não quer fazer aquilo, do que quando a gente não pode. Lembra que a gente está conversando aqui? Se eu não posso, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se eu estou com o meu dia entupido de coisa, na hora que você me pede para poder você pode me dizer que é uma urgência. Eu vou falar, Érica, não dá, cara. Eu vou falar, olha, sinceramente para você, se desse eu fazia. Mas não dá. Então, nesse momento, dificilmente eu vou me sentir egoísta. Dependendo do que você tem dentro de você, talvez sim, mas bem pouco, bem pouco. O seu padrão de comportamento pode ser totalmente voltado para você se sentir assim, egoísta, caso você negue algo para alguém. Mas se você estiver entupido de coisa, você dificilmente vai se sentir, porque dentro da sua cabeça você vai ter o alívio. E ó, não é porque eu não quero. Agora, quando você não quer, aí é diferente. Aí é diferente. Entende? Então, assim, a sensação, o medo de ser egoísta faz com que você, na grande maioria das vezes, diga sim. O medo de você ser visto como alguém que não se importa com as outras pessoas. Entendeu? E o que é que vai corrigir isso? Novamente, o respeito. O respeito. Respeito pelo outro e por si mesmo. Então, sinto muito. Faz parte. Você pode pensar isso. E tá tudo bem. Nesse momento, você, sabendo da estratégia de que muitas vezes a gente é colocado num lugar e que esse lugar ele é uma prisão, esse lugar é uma prisão. O lugar das pessoas que ajudam todo mundo. Infelizmente, questões religiosas estimulam muito isso, né? Da doação, da caridade. Eu não estou dizendo que isso é ruim. É importante que a gente possa liberar um tempo, parte do nosso tempo, para doação, né? Para caridade, para ajudar outras pessoas. Só que é parte do tempo. É parte do tempo. Ninguém é Jesus. Jesus foi um ser aí que veio iluminado e que tinha essa função. Não é a sua função fazer caridade
No sentido de você não nasceu para isso. E se você acha que sim, rapidamente a gente consegue entender que tudo que você faz na vida é caridade. Tudo que você faz é caridade. Você pode estar fazendo a caridade para as outras pessoas ou por si mesmo. No momento em que você se coloca em primeiro lugar, essa é uma caridade que você faz para si mesmo. Então é importante a gente entender isso. Né? E quando a gente acredita que o outro é menor, né? Que o outro é carente, que o outro é um coitadinho, aí complica, intensifica essa sensação de egoísmo. Porque é como se, além de eu ter que ajudar qualquer pessoa que me pede, se essa pessoa é muito fraca, eu sou ainda mais egoísta. Porque é como se eu soubesse muito mais do que ela. Agora, se você já não percebeu, quando o problema não é seu, quando a situação não é você que tem que resolver, geralmente você sabe menos do que a própria pessoa. Não é? Você vai ser mais a mão de obra ali. Ela vai te falar, olha, eu preciso disso, disso, disso. Então ela sabe do que precisa, muitas vezes ela só não tem tempo de fazer. Talvez ela não tenha o conhecimento também. Mas, na maioria das vezes, você vai ter que se esforçar muito para atender aquela demanda. Então, você nem percebe que aquela ideia de superioridade que você tinha sobre a outra pessoa, porque ela era uma coitadinha e não ia conseguir fazer sem você, ela é falsa. Porque você agora vai ter que soltar os pulos para aprender a fazer algo que às vezes você não sabia fazer. Então, assim, como é que você faz para você se preocupar cada vez menos com a opinião dos outros? Respeito. Esse é o ponto principal. Respeitar o outro como ser humano, respeitar o tempo do outro, respeitar que talvez ele não te entenda, porque ele ainda não está naquele tempo. Faz parte. Porque às vezes a gente não entende também. Entendeu? Às vezes a gente não entende também. Por quê? Por culpa do outro? Não. No fundo é assim, quando você precisa muito de alguém e você pede ajuda para ela e ela diz que não pode ou que não quer, você talvez se prejudique com isso. Você até pode querer responsabilizar a pessoa por isso, para aliviar a sua culpa por não ter feito, por não ter conseguido. Mas lá no fundo, você sabe que não tem a ver com a pessoa. Talvez você fique aqui, ó. Imagina, né? Vamos ser ainda mais sinceros. Imagina que, beleza, eu acreditei que eu podia contar com você. O que vai acontecer? Que eu não posso contar mais com você da próxima vez do jeito que eu achei que eu podia. O que acontece nesse momento? Você sai daquele pedestal que eu tinha te colocado. Isso é ruim? Não é ruim. É o que muitas vezes, é o que eu comentei agora. Às vezes a gente quer, o medo de sair do lugar em que as pessoas nos colocam, faz com que a gente faça coisa que vai nos prejudicar. Só que esses lugares nem sempre são... Eles nos trazem benefícios. Entendeu? Essa é a grande questão. Aí, o mundo do adulto é diferente do mundo da criança. A criança, ela se preocupa muito no que os pais vão pensar dela. No que os amiguinhos vão pensar dela. Não estou dizendo que o adulto não se preocupe e não deve se preocupar. Deve se preocupar. Certo? Porque a gente vive em sociedade, a gente precisa entender qual que é a nossa posição. E dependendo do que a gente... do momento em que a gente esteja, a gente vai ter que fazer. Às vezes no trabalho a gente vai ter que fazer um negócio que a gente não está a fim de fazer. Por quê? Porque a gente entende que vai ter uma consequência negativa. Só que isso é depois de uma análise, sabe? Aquele pensamento mais estratégico, mais lapidado, que você pensa assim, não, vou fazer porque aqui eu sei o que eu quero, entendeu? E eu sei que eu vou precisar ter feito isso lá na frente. Só que é um pensamento estratégico, não é um... Eu sei que eu não preciso, eu sei que eu não estou afim, eu não quero, mas tá bom, eu faço.
isso, entendeu? Essa sensação, ela, no momento em que você, na sua cabeça, acredita que você tem um lugar especial lá na vida daquela pessoa e você não está a fim de perder, você vai fazer. Só que você vai ter que aceitar que você vai perder esse lugar especial que muitas vezes a pessoa mesmo criou para você. Não é só você que acredita, não é só você. Você acredita que na minha cabeça você tem um lugar de pessoa que sempre ajuda, que é a pessoa que você pode contar 100%. Você acredita nisso. E eu também acredito nisso. Ou seja, eu reforço esse lugar, eu te coloquei nele, eu reforço ele, você também acredita. Então você ocupa esse lugar na minha mente. Na hora que você diz não, você aceita descer desse pódio e eu acabo te tirando daí também. E isso é um movimento natural da vida. E esse é um preço que você tem que aceitar pagar. Ocupar um outro lugar, um lugar mais saudável. O lugar onde você agora diz que quer estar. Você diz, olha, eu não quero ocupar o lugar de 100% disponível para você. Eu quero ocupar o lugar de eu posso te ajudar se eu quiser e quando eu quiser. Esse é o lugar que eu quero ocupar. E como é que eu ocupo esse lugar? Dizendo não para você quando eu não posso e quando eu não quero. Porque se eu digo sim quando eu não quero e sim quando eu não posso, eu vou ocupar um lugar diferente daquele que eu quero ocupar. Não é? Então, eu primeiro tenho que ter essa clareza. Qual é o lugar que eu quero ocupar na vida das pessoas? Eu quero ocupar um lugar de estar 100% disponível para ela? Bom, então diga sim 100% das vezes. Ou você quer ocupar um lugar de que ela sabe que pode contar com você nas horas mais críticas, mas que também vai depender do que você pode fazer, do seu limite. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar, antes de dizer sim ou dizer não, avaliar qual é a situação, quais são os seus limites, qual é o seu tempo. Será se você quer? Será se você pode? E aí você vai responder com base em toda essa análise. Porque aí sim você vai estar ocupando o lugar que você quer ocupar. E você vai forçar a pessoa... E é mais leve, né, Italis? É bem mais leve, né? Nossa, porque é muito pesado quando você é obrigado, eu tenho que falar sim para tudo, eu tenho que estar disponível para tudo, que era o papel que eu fazia na minha casa. Era sempre assim. Tem que estar disponível 100%. Preciso de você agora, tem que sair correndo para acudir. Preciso de você que você faça tal coisa para mim. Não, tem que sair correndo para acudir. Uhum. É muito mais pesado, né? É pesado demais. E o problema é que esses comportamentos eles são reforçados. Por quê? Porque a pessoa ela chega e fala para você, nossa, se não fosse você, eu não sei o que seria da minha vida. É verdade. Essa aqui é a minha filha que mais ajuda em casa. É verdade. Essa aqui é a filha que a gente pode contar para tudo, em todos os momentos. Em casa, elas usam assim, você é o homem da casa. Porque, assim, meu pai, ele faleceu, né? Uhum. Então, lá é tudo mulher. E aí, você é o homem da casa. Então, eu levava aquilo como uma obrigação, sabe? Eu preciso acudir, porque senão, o que será delas? Sabe? É tipo algo assim. Exatamente. Viu? É uma posição. E essa posição, a gente assume, aceita, e ela é reforçada com reforçadores positivos, certo? O homem da casa, ele não vem com uma carga negativa, ele vem com uma carga positiva, né? De alguém que resolve, de alguém que vai atrás e que consegue, que faz acontecer. Essa é a carga dessa expressão. Então, ela é positiva. Só que para você sair da obrigação, do peso, você também vai ter que aceitar sair dessa posição. E quando você sair dessa posição, as pessoas elas vão argumentar, elas vão falar coisas diferentes. Elas vão falar que você está diferente, que talvez você não... Passei por essa fase assim, então. Uhum. Pois é. Que você está diferente, que você... sei lá, que talvez não pode mais contar com você, que as coisas mudaram, que tá muito difícil, e que elas não conseguem sem você. E o que isso significa? É verdade isso, sabia? Que você tá diferente, que as coisas mudaram, que elas não conseguem talvez fazer alguma coisa porque você sempre fez. Então agora elas vão ter que aprender a fazer sozinho.
É a frase que eu tenho mais ouvido ultimamente. Aí eu mesmo bati no peito e falei, olha, eu não sou o homem da casa que vocês falam, e do jeito que vocês precisam de ajuda, eu também preciso. Se eu cuido de vocês, e quem cuida de mim? Tipo assim, eu tenho que cuidar de mim, lógico, não me fazendo de vítima, mas tipo assim, é o meu papel também ali de filha, né? Minha mãe que tem que, né, ocupar o papel dela de mãe. Exatamente. Aí entra nas outras lives que você já fez também, né, que fala sobre isso. Cada um tem o seu papel ali, né? Eu não posso pegar o papel da minha mãe. Exatamente. Porque senão você desonra ela. Você fala para ela que ela é incompetente em ser mãe, que você é mais competente em ser mãe do que ela. E não é. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Você deixar a pessoa soltar os pulos para fazer o que ela tem que fazer é o maior respeito que você pode ter para uma pessoa. Porque, vamos ser sinceros, quando você tem uma tarefa que é sua, você pede ajuda para alguém, ela vai e te ajuda. O que você acaba percebendo? Que você só conseguiu por causa da ajuda, certo? Esse é o entendimento que a gente tem. Agora, quando você precisa de alguma coisa, você vai lá, pede para alguém, a pessoa diz não, pede para outro, fala que não, e você tem que soltar os pulos para fazer. No final, o que sobra? Orgulho. O orgulho por ter feito, por ter conseguido. Então, no papel de pai e mãe é a mesma coisa. Não tem essa de, vai lá e conversa com a sua irmã. Eu já falei com ela um monte de vezes, vai lá e conversa com ela. Tudo bem, você pode bater um papo como irmã, mas não fazer o papel de mãe. Entendeu? Então, assim, no momento em que você ocupa um lugar que não é seu, você desonra a pessoa que deveria estar resolvendo aquela situação e você torna ela, você tira o poder dela. Ela se sente menos mãe naquele momento. Por quê? Mas porque isso todo é um sistema disfuncional. Sistema disfuncional. Vai precisar começar a quebrar. O que seria melhor? Você quer ver filho achar ruim, mas é a melhor coisa que tem. Quando a mãe ou o pai fala para fazer alguma coisa, bate boca e fala, cala a boca. Você não discute. Eu que estou falando, sou sua mãe. Acabou. Isso aqui é a melhor coisa para se colocar ordem na casa. Cada um ocupa o seu papel. Eu mandei, você obedece. Eu sou mãe, você é filha. Acabou. Entendeu? Isso coloca ordem hierárquica nos negócios. Então é assim que tem que ser. Lá na minha casa já tava de um jeito assim, tipo, vamos fazer mercado. Érica, precisa fazer mercado. O que você acha? Faz mercado ou não faz? Falei, opa, peraí. Você que tem que decidir se faz mercado ou não. A mãe é você. O que você acha? Precisa fazer mercado? Mas se fosse a Érica antes, ia falar, não, precisa, vamos lá agora. Eu já largava tudo que eu estava fazendo para ir no mercado fazer né? Sem ocupar o meu papel de filha, né? Lá em casa estava nesse nível, mais ou menos assim, só para ter uma base do... Exatamente, é assim. Mas é assim, exatamente, é assim que funciona. Quando você deixa de ocupar o seu papel, você passa a ocupar o papel de outra pessoa, essa pessoa ela vai ter que sair do papel dela. Alguém está no papel de mãe. Né? Então, assim, para que você comece a dizer não, quando você começa a trabalhar mais o sentido de respeito. E o que acontece? Quando você faz isso, as outras pessoas elas vão se incomodar, porque o sistema ele vai mudar. Mas mudar não significa que é algo ruim. Uma transformação está existindo. A outra pessoa ela vai sofrer com isso. Porque vai sair do conforto. Ela vai sofrer. Vai sofrer. Tá tudo bem. Talvez algumas pessoas se distanciem. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Porque elas só estavam ali porque os papéis estavam exatamente daquele jeito. Então, assim, eu só tô aqui porque desde o começo é aquela sensação muitas vezes das pessoas, elas, assim, imagina um relacionamento. Começou, as duas pessoas se comportam de uma maneira específica, certo? E quando você gosta de alguém, você gosta daquele comportamento que ela tem e vice-versa. À medida que o tempo vai passando e que você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, pode ser que a mudança de comportamento de um não agrade o outro. Então, esse ajuste ele vai acontecendo com o tempo.
E para que essa relação ela não termine, ou todo mundo cresce, um entende a mudança do outro, ou a relação vai se romper, ou você vai se prender para caber naquela relação. Então, assim, se eu tenho um relacionamento com alguém e eu acredito que, e de verdade é isso mesmo, essa pessoa gosta de mim pelos comportamentos que eu tenho, é óbvio isso. Só que às vezes a gente é besta, a gente acha que a outra pessoa tem que gostar de tudo em mim. Não tem. Assim como eu não preciso gostar de tudo na outra pessoa, né? Então, ela gosta do que eu faço, da maneira como eu ajo, das coisas que eu executo, que eu faço. À medida que na hora que eu mudar, essa pessoa ela tem o direito de avaliar se ela ainda gosta ou não. Agora a gente tem a ideia, nossa, mas você tem que gostar do jeito que eu sou. Sempre Não! Sabe por quê? Porque você também não precisa gostar da outra pessoa sempre do jeito que ela é. A gente vai entender que as pessoas elas mudam, que elas vão evoluir, ou que elas vão mudar o comportamento, mas entender que as pessoas mudam não significa aceitar qualquer coisa. Porque as pessoas podem mudar para comportamentos que você não aceita. E é a mesma coisa. Tem gente que num relacionamento de amoroso, de amizade, inicia esse relacionamento porque a outra pessoa faz tudo para ela. E à medida que a pessoa vai crescendo, vai aprendendo, vai entendendo que não é assim que funciona, vai mudando. E aí, à medida que a pessoa vai recebendo não, ela vai falando, pô, essa não é a mesma pessoa do início. É verdade, não é mesmo. E talvez essa pessoa se afaste. Mas e aí? O que você vai querer fazer? Você vai querer continuar sendo como estava antes? Você vai manter agora o seu novo comportamento? Você vai tentar ajudar a pessoa a entender né? Porque se você se importa com ela, você vai tentar explicar, ver que não tem nada a ver com ela, que você ainda gosta, tal, que isso não... Mas isso pode desagradar o outro, pode ser contra aquilo que o outro acreditava que ele queria de você. Verdade. Aí é a hora da gente avaliar também, né, Ítales? Exatamente. Se realmente a pessoa está com a gente, igual a live que você falou, se a pessoa está com a gente por interesse, ou é porque você fala sim para tudo, então você é o salvador da pátria daquela pessoa, né? Então ela não pode perder, porque sabe que não vai ter a sua ajuda, né? Exato. Ou a pessoa gosta mesmo de você, do que você é, né? Então, aí é que tá. Quem você é? Quem é você? Você é os seus comportamentos, Érica. Você é o que você mostra. A gente não pode simplesmente falar assim, você não gosta de mim porque eu mudei e agora que eu mudei você quer terminar, né? Então quer dizer que você não gosta de mim. Não, eu sou o que eu faço. Essa pessoa gostava de quem eu era, dos comportamentos que eu tinha. Agora, se ela vai gostar dos meus novos comportamentos, é uma outra história. É isso que dificulta a gente mudar o nosso comportamento. A gente fica com medo de perder as pessoas. Será que essa pessoa vai gostar de quem eu vou me tornar? Entendeu? E enquanto você tem esse medo na cabeça, você não cresce. Você não cresce. O que é que vai fazer você melhorar a sua capacidade de crescimento? Respeito. Você vai ter que acreditar que a pessoa que você escolheu, se é que você teve essa ideia na sua cabeça de escolher a pessoa e não somente ser escolhida, porque se você foi só escolhida, já errou por aí, né? Que você vai ter que acreditar que a pessoa que você escolheu tem a capacidade de entender o que está acontecendo. E se ela não tiver e quiser partir por causa disso, por mais difícil que isso possa parecer, esse é um benefício. É verdade. Porque você vai continuar mudando, sabe? Você vai... constante, né? Exatamente, a mudança é constante. Então você precisa manter perto de você pessoas que entendam essa mudança. Porque elas também vão continuar mudando. E você também, enquanto entende isso, trabalha em si. Pô, essa pessoa está mudando. Ela está crescendo. Ela está evoluindo. Deixa eu evoluir também. Então, isso é importante entender. A gente
pode crescer e puxar as pessoas, ou a gente pode ser puxado por elas. Então, a todo momento a gente faz esse jogo. Por isso que é importante a gente manter pessoas perto de nós que estão querendo crescer, estão querendo evoluir, porque no momento elas vão puxar a gente. Em outros momentos a gente vai puxar elas. Agora, se você se aproxima de pessoas que não estão na mesma vibe que você, na hora que você tentar crescer, ela vai tentar te segurar. Normal, existe uma resistência. Então, se ela não se permitir ser puxada junto com você, vai romper. Ou você vai se restringir para poder ficar ali com aquela pessoa. Só que aí você sabe, tem o preço de continuar fazendo o que você sempre fez no começo. Verdade. Caramba, que interessante, né? Nossa, é muito interessante. É muito importante a gente refletir sobre isso. Porque isso realmente ou te liberta ou te aprisiona. E o tempo todo a gente está fazendo essa seleção de pessoas. A gente só tem que ter coragem de testar. Será que a pessoa que está comigo, as pessoas que estão comigo, né? Não só em relacionamento amoroso, mas será que a minha família, será que os meus amigos são os melhores que eu poderia ter para a minha vida, para a vida que eu quero ter? Vamos ver. Eu vou mudar, vou melhorar, vou evoluir e vamos ver quem fica. E não quer dizer que eles não gostam de mim porque eles são uma pessoa, porque eu sou uma pessoa ruim. Não. Por quê? Porque vai ser mais ou menos congruente com aquilo que eles podem lidar ou não. Assim como a gente se afasta de algumas pessoas porque elas mudaram, algumas pessoas vão se afastar da gente porque a gente mudou. Então, é por isso que tanto se trabalha a ideia de você ser autêntico. Por quê? Quanto mais autêntico você consegue se sentir, mais próximo você fica das pessoas que aceitam essa autenticidade e menos carga você carrega de ter que fazer coisas com o objetivo de manter a relação. Então, a forma que você... Existe uma complexidade nesse sistema. Às vezes as pessoas elas querem mudar e manter as pessoas próximas. Às vezes isso não vai ser possível. É um ciclo, né? Vai trocando tudo, né? Tudo, exatamente. Pessoa, o momento. Exatamente. Muda tudo. A gente não tem controle sobre isso. A gente quer ter controle sobre tudo. A gente quer ter controle sobre quem fica e quem vai. A gente quer ter controle sobre o que os outros pensam daquilo que a gente faz. Sobre o que os outros sentem daquilo que a gente fala. A gente quer ter controle do resultado que a gente vai ter ao tomar alguma decisão. E a gente não tem controle de nada disso. De nada. Então, é importante a gente entender e aceitar o pressuposto que as coisas vão mudar. À medida que você muda, o seu sistema muda. É inevitável. E você não sabe para onde vai mudar. Só que uma coisa é certa, quando a gente para pensar de maneira mais profunda, a gente entende que a mudança ela é sempre para melhor. Sempre para melhor. Se você está investindo em você, se você está buscando crescer, se você está buscando evoluir, a mudança do seu sistema será sempre para melhor. Porque você vai se afastar de algumas coisas que você gosta. Infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista. Porque na medida que você se afasta das coisas que você gosta hoje, isso quer dizer que você está mudando. E você está se afastando de algumas coisas e se aproximando de outras. Do que você está se aproximando? De coisas e de pessoas que são congruentes ao seu novo estado. Algumas pessoas vão te acompanhar, outras pessoas vão ficar pelo caminho. Algumas pessoas vão chegar. E essas pessoas que vão chegar, elas vão chegar já conhecendo a nova Érica, o novo Ítalis. Então, elas vão escolher ficar por quem eu serei naquele momento. Então, serão pessoas
que estão mais alinhadas a quem eu sou, não a quem eu era. Não é? Então eu não consigo tudo. Eu não consigo manter todas as pessoas, todos os resultados mudando. Para eu manter todos... E olha que ainda é impossível, mas vamos lá. A única forma que eu teria de manter as pessoas que eu tenho hoje é fazendo exatamente o que eu faço hoje, sempre da mesma forma. Isso sem considerar que elas mudam também, porque eis a grande questão. A gente esquece. A gente acha que se a gente não mudar, se a gente ficar do mesmo jeito, tudo vai permanecer igual, mas não vai, porque as outras pessoas mudam. E à medida que elas vão mudando, eu vou talvez reconhecendo nelas uma pessoa diferente daquilo que eu gostaria, daquilo que eu gostava. Verdade. E aí corre também o risco de eu perder, de eu me distanciar. Porque elas mudarem ou não. Talvez a forma de eu permanecer com essas pessoas seria eu também ir me modificando. Mas como eu parei, eu perdi. Então, é muito importante a gente entender isso. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente precisa fazer é o tempo todo estar buscando se sentir bem, se sentir melhor com a gente mesmo. Essa é a grande sacada, né? O grande segredo das coisas. Porque as pessoas... Exatamente. É verdade. Uhum. Muito bem, Érica. Conseguiu? Ó, viu só? Uma hora e meia, né? Quase. 1h30, na verdade. Mas foi muito bom, meu Deus. Conseguiu compreender bem aí a nossa a intenção dessa aula, né? Foi muito bom, Ícaris. Então é importante a gente fechar isso, principalmente com a ideia do respeito, né? Então quando você respeita a outra pessoa como um ser humano capaz de aprender, de entender, e se ele não entender, tá tudo bem, ele vai entender. O respeito pela humanidade, né? Eu não digo a humanidade, quantidade de pessoas, pela humanidade, pelo ser humano, por alguém ser um ser humano, né? Pela humanidade dessa pessoa, pela capacidade dela. O respeito ajuda você a se posicionar melhor. Porque aí você entende que alguém vai entender ou não de acordo com a capacidade dela de processar a informação. E não de acordo com a sua ignorância, porque você se acha melhor ou pior que ela. Entende? Tem a ver com ela, não tem a ver com você. Então, quanto mais eu tenho esse respeito por você, mais fácil é eu dizer não. Beleza? Beleza, perfeito. Muito bem, Érica. Então, assim, a gente vai encerrar essa nossa aula de agora. Essa aula eu acredito que eu vou conseguir deixar ela online lá, também na plataforma do curso, para que as outras pessoas possam assistir, né? Considerando que nem todo mundo conseguiu estar aqui. Você pode rever ela também depois, se você quiser rever, então vai estar lá. Segunda-feira agora, dia 29, já está disponível o próximo módulo, então eu acredito que no final do próximo mês a gente já agenda também uma outra aula como essa para ir lapidando melhor. Então, as dúvidas que você tiver, você pode ou mandar no grupo lá, se você não tiver problema de perguntar, e tranquilo. Eu acredito que também não tem, porque assim, é importante que você possa contribuir, porque isso ajuda também a sua dúvida com nas outras pessoas a resolver as questões dela, né? Mas se você não quiser, eu entendo, manda no meu e-mail ou manda no privado, né? Manda lá direto e aí eu anoto e na live eu respondo. Ou respondo lá também, né, no grupo, dependendo se for mais pontual assim. Qualquer outra dúvida é só você mandar. Beleza? Ítalis, muito obrigada. Igual eu falo pro André e para todo mundo, eu sempre te indico, viu? Sim. É muito bom. O seu ensino é muito bom. É bem assim, completo. É bem o que a gente precisa mesmo. E olha, de verdade, eu tô mudando muito com as suas ajudas. Tá sendo muito bom para mim. Fico muito feliz por isso, Érica. Eu fico muito feliz por você estar bem preocupada em investir, em mudar. Até o André comenta, falou, ó, a sua fã lá tá querendo fazer isso. Eu falo pra ele, eu sou a fã do Ítalis. Isso é muito bom porque assim, a intenção justamente da gente estar batendo esse papo aqui é porque, Érica, eu sei, tá? Isso é por experiência clínica. Eu sei que
você vai precisar desses entendimentos para ter um desempenho melhor na terapia. Quando você tem essa forma de pensar, quando você tem esclarecido isso aí para você na sua cabeça, o processo terapêutico flui mais fácil. Flui mais fácil. Porque você tem uma base mais sólida. Você fala, não, é verdade, isso quer dizer então que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E muitas vezes na terapia você demora muito tempo para chegar a essa conclusão que eu estou te dando aqui. É mesmo. Entendeu? Será que é por isso que deu aquele, igual a psicóloga falou, aquele, como fala, aquele salto? A falou, Érica, você desenvolveu de uma forma que, caramba, eu até falei para ela, né? Falei, eu faço as lives e tudo, tenho o Italis que me ajuda muito, ele faz as lives abertas, agora eu tô fazendo o curso. Ela fala, caramba, foi muito bom para você, continua assim, porque deu um passo muito, ela falou, muito, assim, longe, né? Do que eu tava no início. Aí eu fiquei até feliz, falei, caramba, e eu sinto mesmo a mudança, eu mesmo sinto a mudança. Sim, isso é bom. Muito bem, parabéns. Até porque aí é que tá. Quanto mais você se entrega mesmo a entender, a aprender, melhor. Porque dentro da clínica existem várias técnicas. E as técnicas têm as suas limitações. Existem algumas técnicas que elas vão buscar te fazer chegar a essa conclusão aqui por meio de perguntas, por meio de te falar sobre algumas coisas, entendeu? E a ideia é que você chegue a essas conclusões. Só que eu sou um cara muito impaciente, se você quer saber. Então, o que acontece? Eu prefiro te dar a estrutura e, por meio de argumentos, de exemplos, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, te ajudar a entender isso. Entende, Érica? Cara, essa... deixa eu... Acho que vai encerrar. Não, apareceu uma mensagem aqui muito louca, sei lá. Um presente. Não foi. Apareceu tipo assim, um presente do Zoom. Removemos o limite de 40 minutos da sua reunião. Um negócio assim. É porque a reunião é limitada, né? A 40 minutos. Então a gente está aqui a 1h40 já. Verdade, já ultrapassou. Das próximas vezes, se tiver o limite, eu encerro e volto de novo, né? Eu encerro, crio outro link e coloco lá, próximo. Mas agora deu certo. Então, assim, eu prefiro muito mais fazer isso. Porque essa estrutura, esse entendimento é um dos melhores entendimentos. Não é o único, mas é um dos melhores entendimentos que você pode ter para te ajudar, para acelerar isso. Para acelerar. Então, foca nesse aspecto, em desenvolver isso, especialmente isso que eu estou falando sobre o respeito, porque é algo mais profundo, é uma estratégia, é uma atitude que você tem que substitui o medo de perder, substitui o medo de ser egoísta. Entende? Então, como eu comentei, no momento em que você acredita que eu vou achar que você é egoísta quando você me diz não, você só está me dizendo de uma crença que você tem. Isso é uma crença. Você também pode acreditar que eu vou admirar você por você ter dito não. Essa é uma crença também. Entendeu? Então, no momento em que você escolhe e trabalha dentro de você essa crença, a crença de que, olha, eu respeito, e não é só fazer de conta não, tá, Érica? Porque isso é uma verdade mesmo. Você é um ser humano. Você acha mesmo que o desempenho que você tem aqui, acompanhando minhas lives, fazendo terapia, fazendo curso, você acha mesmo que é porque nós somos superdotados em transmitir esse conteúdo para você? Não. Tem muito mérito em conseguir ser claro o suficiente em te transmitir o conceito. Porém, você só consegue pegar isso, apreender isso por quem você é. Porque você está interessada, porque você está empenhada, porque você está aberta a entender, porque você está disposta a fazer o que tem que ser feito. Isso é mérito seu. Tem gente que vai ouvir isso aqui e vai falar, cara, nada a ver, mas Italis, mas e isso, e aquilo, e aquilo. Por quê? As pessoas estão em um tempo diferente. Sim, então, verdade. Cada um vai entender, vai fazer da forma que conseguir naquele momento. Mérito da pessoa. Respeito. Certo? Então, parabéns. Continue. Obrigada. Certo? Qualquer coisa me manda. Parabéns. Muito obrigado.
Eu vou, lembrando, Érica, todas essas lives que a gente for fazer, elas vão ficar salvas, tá? Então, assim, se você não quiser falar alguma coisa, né, isso fica até recomendação para os outros que vão ver esse vídeo depois. Se você não quiser falar alguma coisa e que não fique registrado, porque vai ficar registrado, não fale, tá? Manda privado, eu respondo essa pergunta, mas aí eu não menciono quem é, de que forma, eu jogo de maneira aberta, entendeu? E aí eu respondo porque fica gravado, tá? E aí eu vou utilizar isso, vou deixar lá para que as outras pessoas possam ver também. Tudo bem? Certinho. Muito bem, então, Érica. A gente se fala, qualquer coisa me manda mensagem, tá?